Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcos Lima e nós vamos falar agora sobre FDRINF, evento R2010 e evento R2020. Tanto os serviços tomados como os serviços prestados com retenções de tributos previdenciários. É muito natural que você tenha bastante dúvidas ainda relativamente a FDRINF, de como informar, de como elaborar, de como trabalhar em cima dessa obrigação acessória, até porque muitos eventos ainda não foram liberados completamente no ambiente no web service. Então, nós vamos fazer aqui um aparato relativamente ao trabalho da FDRINF, à execução da FDRINF em relação a esses dois eventos. Evento R2010 e evento R2020, dentro de uma perspectiva de análise profunda desses eventos, a nível de entender se eu devo ou não devo informar notas fiscais com retenções previdenciárias, sem retenções previdenciárias, o que é uma cessão de mão de obra, o que a gente vai entender dentro dessa pegada de eventos que envolvem a retenção do INSS. A IN 971, o trabalho do manual dentro dos eventos especificamente, como é que a gente vai operacionalizar, tá? Então, eu preciso mostrar para você onde é que a galera está errando em relação a FDRINF, em relação a esses dois eventos. Então, como é que eu vou operacionalizar esses dois eventos para que eu consiga acertar de maneira coerente, informar de maneira coerente? Nós trabalhamos muito em cima da DIF nesses últimos tempos, nesses últimos anos, e a gente não tinha, por exemplo, onde informar as retenções de INSS, a não ser na GFIP. Então, eu tenho uma pegada agora da DIF, um modelo estrutural bem parecido com a DIF de tratamento de retenções, tanto tomador como prestador. Então, eu tenho o evento R2010, o evento R2020, para informar os dados relativamente a essas retenções dentro do ambiente web service. Então, eu preciso mostrar para você onde é que estão errando especificamente, sobretudo e principalmente na identificação da cessão de mão de obra. Então, se eu não entender o que é uma cessão de mão de obra, de acordo com a legislação previdenciária, eu não vou entender FDRINF nesse primeiro momento. É muito natural que você diga, Marcos, mas eu não tenho retenções, eu não tenho trabalho com a parte previdenciária e a gente não tem ainda as retenções de CSRF inseridas no web service. Tudo bem, mas eu preciso naturalmente entender o que é a cessão de mão de obra. E quando eu entendo o que é a cessão de mão de obra, eu vou buscar e enquadrar os meus serviços, porque pode ser que você receba um documento fiscal e não tenha a retenção destacada. E você não saiba o que é uma cessão de mão de obra, para então enquadrar o fato gerador dessa retenção e então enquadrar o fato gerador da informação devida na FDRINF. Então eu vou contigo lá no manual, tá? Para que a gente possa buscar essas informações e especificamente na Lei 8.212, lá no conceito do evento R2010 e assim também no conceito do evento R2020. A gente vai especificamente na Lei 8.212, no artigo 31, e aí a gente vai entender o que é a cessão de mão de obra. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra. Então, eu vou pular aqui, a gente vai especificamente para o parágrafo 3º. Para fins desta lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocada à disposição do contratante em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que seja a natureza e a forma de contratação. Ou seja, primeiro a gente tem alguns elementos aqui, e esses elementos nos norteiam exatamente para que você consiga identificar onde estou errando na classificação para existir o fato gerador de uma retenção. Só há retenção de INSS, só há retenção de previdência
na relação entre pessoas jurídicas se houver a caracterização da cessão de mão de obra. E com isso eu devo, portanto, informar no registro R2010 ou no registro R2020, se eu for o prestador. Então, se você não está conseguindo identificar esse lastro de relação entre duas pessoas jurídicas, você não vai conseguir identificar o fato gerador da FDRINF nesse primeiro momento. Portanto, o artigo 31, no parágrafo 3º da Lei 8.212, que trata exatamente, para fins desta lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou na de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa. E lá no parágrafo 4º ele continua: enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecimentos em regulamento, os seguintes serviços: limpeza e conservação e zeladoria, vigilância e segurança, empreitada de mão de obra, contratação de trabalho temporário, e o cedente da mão de obra deve elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante. Então, nós entendemos essas modalidades, essas 4 modalidades de atividades de serviços que se enquadram na cessão de mão de obra. E, portanto, se há uma cessão de mão de obra, se há relação entre essas duas pessoas jurídicas, haverá a retenção do INSS. Havendo a retenção do INSS, cabe então o artigo 31 da Lei 8.212 e assim cabe o fato gerador da FDRINF. Tá? Eu também penso da seguinte forma: o que eu quero compartilhar com você? Que poucos profissionais ficam atentos ou até mesmo sabem que, havendo uma retenção, nesse caso eu na condição de tomador, lá no artigo 112 da IN 971 de 2009 da Receita Federal, diz que, olha, se há retenção, se caracteriza a cessão de mão de obra, a retenção deve ser feita num documento, e esse documento de arrecadação tem que ser indicado o CNPJ do prestador. Então, na relação de serviço tomado, serviço prestado, o que eu sempre falo é o seguinte: todo serviço tomado com tributo retido, esse tributo retido ele é recolhido. Todo serviço prestado com tributo retido, esse tributo retido ele é compensado. Só que nós temos uma relação um pouco diferente na Previdência Social relativamente à retenção desse INSS quando há uma cessão de mão de obra. No artigo 112 diz o seguinte: olha, você vai reter, quando você está tomando esse serviço, você vai recolher, sim. Só que esse recolhimento, ele é num documento com o CNPJ que não é o seu, é o CNPJ do prestador. E o prestador é quem vai se identificar sistemicamente com esta informação. E quem determina isso é o artigo 112 da IN 971, que operacionaliza lá o artigo 31 da 8.212. Então, poucas pessoas que trabalham com o segmento de retenções tributárias ficam atentos a esse modelo, e eu preciso compartilhar com você exatamente esse conhecimento. Beleza? Então, o que é o evento 2010? Qual é o trabalho do evento? Qual é a informação que eu devo prestar para o evento 2010? Qual é a informação que eu devo prestar para o evento 2020? São eventos totalmente correlacionados. Só que um é a partida e o outro é a contrapartida. Um é o serviço contratado, tomado, e o outro é o serviço prestado. Mas vamos lá, a gente construiu aqui uma linha muito interessante, que para existir uma retenção previdenciária precisa existir um serviço com caracterização e elementos de cessão de mão de obra. Para ser cessão de mão de obra, eu fui lá no parágrafo 3º, no parágrafo 4º do artigo 31 da 8.212, que diz o seguinte: olha, para ser cessão de mão de obra, se eu respeito as características, eu tenho que necessariamente dispor dos serviços que constam no parágrafo 4º. Então, serviço de limpeza, serviço de conservação, serviço de segurança,
E aí existirá relação para que exista, portanto, a retenção do INSS. Então, respeitei esses aspectos. Fui no aspecto operacional. Esse aspecto operacional envolve o recolhimento com o documento de arrecadação, constando o CNPJ do prestador. E aí eu pego essa informação e dou diretamente um input desse dado, especificamente no evento R2010 e no R2020. Você tem uma relação entre prestador e tomador. Mas muito cuidado, essa relação entre prestador e tomador, o que caracteriza, sim, foi a essência, sim, foi o documento fiscal, mas eu também tenho que prestar atenção que eu não tenho uma relação de retenção convencional, onde essa relação de retenção convencional, eu tenho um DARF, um documento de arrecadação, onde consta o CNPJ do tomador. No caso da Previdência, no caso do INSS, constará o CNPJ do prestador e não do tomador. E aí pode ficar um pouco complicado de detectar estas informações operacionais, tá certo? Então, o que a gente pode entender, e aí eu vou com você agora no manual, sobre o evento R2010 e o evento R2020. Então, como é que eu faço para entender isso dentro do manual? E aqui é o manual do contribuinte, e a gente entende o evento R2010 da seguinte forma, seguindo o manual. Evento comporta as informações relativas aos serviços contratados. O R2010 ele comporta as informações dos serviços contratados e o R2020 comporta as informações dos serviços prestados. É tanto que o R2010 é o serviço tomado, com as correspondentes informações sobre as retenções previdenciárias e realizados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, lá nos termos do artigo da Lei 9.000, da Lei 8.212, que nós tratamos agora há pouco. Inclusive, quando a empresa prestadora se sujeitar à desoneração da folha de pagamento, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, lá da Lei 12.546. E aí a gente caracteriza exatamente a relação com retenções. E quem é que está obrigado a informar o evento R2010? Bom, as pessoas jurídicas tomadoras de serviços executados mediante cessão de mão de obra, ou seja, se eu tomei serviço e houve cessão de mão de obra constante na tabela 6 do anexo 1 do layout da FDRINF. Opa, que tabela 6 do anexo 1 do layout da FDRINF é essa, meu amigo? Então nós vamos lá no layout, vamos lá na Receita Federal, vamos entender como é que trata a tabela 6 do nosso layout. Vamos lá no site do SPED. Vamos em FDRINF. Vamos em layout. Vamos aqui na minuta do layout. O último layout, não na minuta, certo? Então, tabela 6 do anexo 1. Então, vamos lá no anexo 1. Vou baixar aqui a tabela. Era para baixar, né? Deu um bug aqui no site da Receita, vamos tentar de novo. Site da Receita. Vamos ver a tabela. Vamos lá, vai dar certo. FDRINF.
Vamos no layout. Anexo 1. Realmente está dando bug. Tabela 6 do anexo 1. Vamos tentar colocar aqui. Tabela 6 do anexo 1 da FDREINF. O layout está com problema. Vou tentar fazer aqui no atual. Tabela 6 do anexo 1. Tabela 6, classificação de serviços prestados mediante cessão de mão de obra. Então nós temos aqui todos os serviços prestados. Ou seja, o que é que diz o manual? Diz o seguinte: as pessoas jurídicas tomadoras de serviços executados mediante cessão de mão de obras, constante na tabela 6 do anexo 1 do layout da FDREINF, ou seja, eles precisam estar exatamente aqui todos os serviços. Note o seguinte: esses serviços eles são fundamentados pela Lei 8.212. Então, a Lei 8.212, lá no artigo 31, lista exatamente as possibilidades de serviços mediante cessão de mão de obra. Então, você tem aí uma conexão entre a Lei 8.212, no seu artigo 31, e a tabela do anexo, tabela 6 do anexo 1 do layout da FDREINF. Tá? Então, esse é o evento R2010. O prazo para envio é o normal, é até o dia 15 do mês seguinte. Incorreu o fato gerador, deverá ser informado o evento R2010. E essa informação, ela tem alguns tratamentos adicionais. Nós precisamos entender se existe pessoa física contratante de serviço de obra de construção civil realizados por empreitada total, cuja inscrição nacional no cadastro de obras tenha sido efetuado por empresas construtoras, e essa poderá opcionalmente efetuar retenção da contribuição previdenciária sobre o valor da nota fiscal da prestação de serviço, para ele de responsabilidade solidária. Nesse caso, exclusivamente, a pessoa física deve enviar este evento. Então, eu posso enviar essa informação como pessoa física também. E aí eu preciso, obviamente, de um cadastro nacional de obras, que é o CNO. A empresa tomadora de serviço encaminhará um evento para cada estabelecimento, contendo todos os prestadores de serviço no período de apuração. Ou seja, se eu tenho 10 estabelecimentos, eu vou ter que informar esses 10 estabelecimentos. E aí eu preciso informar exatamente se tem o CNPJ da matriz, o da filial 1, da filial 2, da obra 1, da obra 2. Operacionalmente, a gente precisa ter esse tratamento. Caso a prestadora possua decisão de sentença judicial, suspensão de retenção, eu tenho que informar o número do processo no evento R2010 e, obviamente, ele tem que estar linkado com o evento R1070, que é a tabela de processos administrativos ou judiciais, tá? Então, muito cuidado nesse processo para que a gente possa, então, ter aí uma consolidação dessas informações, um cruzamento efetivo dessas informações e que haja, então, um zelo dessa informação para que não tenha aí uma inconformidade, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o evento R2010, agora nós vamos lá para o evento R2020, que vai seguir a contrapartida. E essa contrapartida, ela é exatamente agora a visão do prestador. Eu tinha a visão do tomador e agora eu tenho a visão do prestador. Essa visão do prestador, que agora eu tenho que informar o serviço prestado, eu tenho corroborado então com um documento de arrecadação com o CNPJ no meu CNPJ enquanto prestador, de acordo lá
com o artigo 112 da 971. Tá? Então, nós temos que atentar agora nessa situação de que o serviço que eu estou prestando está na tabela 06 do anexo 1 do layout. E, obviamente, está caracterizado como cessão de mão de obra. E havendo isto, então, eu, enquanto prestador, informo o evento R2020. O meu tomador informa o evento R2010 e há, portanto, um cruzamento da informação. O meu prazo também é até o dia 15 de cada mês, ora, seguindo a emissão da nota fiscal ou da fatura ou do documento, ou antes mesmo do envio do evento do fechamento R2099, que seria o primeiro a ocorrer, nós temos que atentar exatamente o envio do R2020 se eu for um prestador de serviço. Então imagina só, eu uma construtora, que sou um prestador de serviço, que tem uma subempreitada, eu presto serviço e sofro retenção de INSS. Obviamente eu estou prestando serviço com cessão de mão de obra e até nesse caso eu vou ter que informar o R2020. O meu tomador, que é uma empresa que está construindo um determinado espaço geográfico na indústria, por exemplo, esse tomador vai ter que informar o evento R2010. Lembrando que quando ele recolheu o INSS na relação do serviço tomado para o serviço prestado, ele recolheu o INSS com o CNPJ do prestador, tá? Então, muito cuidado nessa relação, porque muitas vezes você acaba se embaralhando porque você não consegue entender e há naturalmente uma confusão dentro da FDRINF. Lembrando, todas essas informações não tinham uma obrigação acessória definida, basicamente. Eu tinha aí uma DIF que não informava isso, mas informava as retenções, no entanto, não retenção de INSS. Mas eu tinha uma GFIP que naturalmente ainda é uma obrigação acessória extremamente arcaica, que não tinha suporte técnico, tanto que para você instalar uma GFIP, você precisava entender, fazer um curso de instalação de GFIP. Então, na FDRINF você tem algo muito mais fácil, muito mais claro, dentro de um web service, dentro de que não é mais um PVA, como os outros SPEDs, mas tudo muito mais tranquilo do que propriamente você tem lá uma SPED de contribuições, um SPED fiscal, que precisa ficar validando constantemente a estrutura, atualizando tabela, etc. Tá? Bom, então, dentro desses dois eventos, R2010 e R2020, nós temos aí informações extremamente relevantes no que se refere a retenções previdenciárias, beleza? Bom, então, em resumo, nós temos aí o R2010 que é para serviço tomado, o R2020 que é para o serviço prestado, na mesma relação. Eu tenho essa proporção da partida e da contrapartida. Agora nós temos aqui a participação desses dois eventos numa tocante de um caso prático, de uma realidade de como é que funciona. Tanto o R2010 como o R2020, tá? Eu vou te mostrar como é que funciona esse tratamento na prática. Então, eu vou pegar aqui um exemplo de uma construtora, tá? Que ela tanto pode tomar serviços, como ela pode prestar serviço. Então, eu vou aqui no acesso da FDRINF. Nesse acesso da FDRINF, eu tenho aqui eventos periódicos, eu tenho a retenção da contribuição previdenciária do serviço tomado, e aqui vem o R2010, o evento R2010, onde eu devo informar o período da apuração do R2010, eu vou informar exatamente como é que funciona esse R2010, então eu vou colocar aqui, sei lá, mês 1 de 2020, o tipo de inscrição, que é CNPJ ou um Cadastro Nacional de Obras, o estabelecimento da obra tomadora, então vou colocar aqui CNPJ do estabelecimento prestador, aí eu venho incluir, faço a inclusão, foi fechado esse período, incluir de novo,
E aí faço a inclusão dos dados introdutórios, né? E faço a inclusão das notas fiscais. Nesse caso, de serviços prestados que tiveram cessão de mão de obra e que naturalmente tiveram a retenção do INSS. Eu faço a inclusão do processo, se houver realmente um processo relacionado. Faço a inclusão de processos que sejam adicionais do cunho administrativo ou judicial e vou naturalmente informando aqui por vias de cálculo conforme a inclusão das notas fiscais. E ele vai calculando o valor bruto dessas notas fiscais. Eu salvo o rascunho, concluo e envio. Bom, esse aqui é o registro R2010. O R2020 não muda praticamente nada, porque o R2020 é esse layout seguindo a mesma lógica, porém a lógica agora do prestador. Eu tenho uma lógica em que eu sou o prestador e, consequentemente, eu estou na posição de compensar essa previdência, de compensar esse INSS dentro da perspectiva da minha apuração do INSS. Então, ele vai me subsidiar na apuração do INSS relativamente à minha compensação, que, porventura, então, aquele tomador recolheu. Tá? Então, muito cuidado nesse tratamento, nesse controle principalmente, para que você não possa ter aí uma confusão dos dados que você tem relativamente às notas fiscais. No R2020 eu informo a prestação de serviço e no R2010 eu informo o serviço tomado aqui no ECAC. Beleza? Então, nós temos aí um caso real de como é que funciona tanto ele na condição de tomador, tanto ele na condição de prestador. Isso vai servir para empresas de serviços, muito mais fácil de você conseguir entender, mas você também pode ter situações em que há empresas comerciais. Então, imagina só a empresa Y, que é uma empresa comercial de malhas, por exemplo. Essa empresa comercial de malhas tomou serviço de limpeza. Ah, Marcos, serviço de limpeza? Sim, serviço de limpeza. Lembra lá do parágrafo 4º do artigo 31? O cara está prestando serviço de limpeza para mim e está tendo todas as composições, todas as características de cessão de mão de obra, e de acordo com o artigo 31 da 8.212, e houve então essa cessão de mão de obra, houve então o serviço de limpeza e, portanto, há retenção do INSS, eu sou empresa comercial. Então, olha só, eu sou empresa comercial, todo mês está tendo a retenção do INSS, então até o dia 15 de cada mês eu tenho que informar essa retenção. Marcos, eu só tenho uma nota. Só essa empresa de limpeza que emite essa nota fiscal para mim. Sim, você vai reter, você vai pagar o INSS num documento com o CNPJ do prestador. Marcos, eu não sabia que eu tinha que fazer isso, mas tem que fazer. Você tem que fazer, porque senão você pode ser penalizado, inclusive, por uma responsabilidade solidária de não retenção tributária. Ou seja, você está pagando o seu fornecedor, provavelmente está vindo no seu documento fiscal, e se não estiver vindo, você vai ter que fazer uma adequação ao processo para que haja, então, uma conformidade na relação entre as duas pessoas jurídicas. Marcos, agora eu entendi, agora eu preciso tirar algumas dúvidas aí dessa relação, tá me deixando confuso. Então vou tirar aqui duas dúvidas contigo de como é que pode ser o relacionamento, e aqui são perguntas bastante comuns relativamente a esses dois eventos, R2010 e R2020, e aí a gente vai tentar discutir aqui dentro de uma ideia bem fundamentada. O contribuinte deve informar no evento 2010 todas as notas fiscais cujas atividades estejam descritas nos artigos de cessão de mão de obra lá do artigo 31, ou da IN 971. Com e sem retenção, exemplo, prestadores com liminar, prestadores do Simples Nacional, empreitada total sem retenção. Então, eu preciso informar todas as notas fiscais cujas atividades estejam descritas com e sem retenção. Então, o que é que diz aqui o perguntas e respostas da FDRINF? Devem ser informadas no evento R2010
todas as notas fiscais emitidas em função da prestação de serviço que a legislação obriga à retenção da contribuição previdenciária. Então você vai lá no artigo 31 e tem todas as disposições do conceito de cessão de mão de obra e, por fim, da necessidade do fato gerador de retenção de INSS. As empresas enquadradas no Simples Nacional, que não sofreram retenções por determinação legal, estão dispensadas de declarar. Já as empresas que possuem decisões judiciais para não retenção devem declarar as notas fiscais informando a contribuição previdenciária que deveria ter sido retida pela lei. Ou seja, aquele fato que não teve retenção em virtude de uma decisão judicial, eu preciso informar aquela possibilidade exatamente na FD-REINF. E eu preciso informar a possibilidade de uma retenção. Imagina se a liminar cai, bem como o processo que sustenta essa retenção. E aí eu preciso informar o número do processo lá naquele registro de cadastro dos processos administrativos ou judiciais. No caso de empreitada total, só deve prestar informações no caso em que, por opção do tomador, ocorrer a retenção para se elidir da solidariedade relativamente à responsabilidade solidária. Portanto, eu preciso dispor da informação de que tem que ter informação de retenção se houver cessão de mão de obra e deverá ser informado no R2010, havendo, então, um serviço tomado. Bom, e há uma quantidade limite das notas fiscais que poderia enviar pelo evento através do portal web, através do ECAC? Sim, há uma quantidade de notas fiscais informadas através do portal web que está limitado a 100 por evento. Caso exceda esse número, e aí interessante que se eu vou digitar nota a nota, se eu tiver um sistema, eu posso muito bem importar esses dados ou fazer uma comunicação web service para que haja aí uma agilidade desse trabalho. Se exceder os 100, a empresa deverá transmitir esse evento via web service, ou seja, eu não vou só mais pelo portal web, e sim faço via web service diretamente do meu sistema de execução da informação. Então perceba o seguinte, que eu posso sim informar manualmente no portal web do ECAC via 100, limitado a 100 documentos fiscais, mas se eu tiver mais de 100, eu preciso informar via transmissão direto do meu sistema. Beleza? Bom, entendi a lógica de como é que funciona. Agora, se você acredita que entender mais sobre a FD-REINF irá ajudar muito a sua carreira, irá ajudar muito o seu desenvolvimento profissional, eu sugiro você trabalhar a importância e buscar a importância, então, do curso FD-REINF na prática. Eu vou te mostrar aqui como é que é o acesso dele, inclusive internamente. Eu gosto muito de acessar os nossos cursos na visão do aluno. Então você tem aqui eu e o professor Felipe Guerra trabalhando a FD-REINF na prática. A gente tem bastante conteúdo, tem o material para estudo, tem as introduções relativamente ao processo, desvendando, destacando a IN, trabalhando todo o processo normativo da FD-REINF, tem caso prático, análise de evento a evento, o R2010, o R2020, o R2030, o R2040, o R2060, e a gente vai trabalhando e não é impossível você entender a FD-REINF se você não entender retenções. E aí a gente tem professores convidados trabalhando também a parte das retenções tributárias e aulas extras da FD-REINF também fazendo um link com retenções tributárias na prática. Então a gente trabalha as retenções tanto do imposto de renda retido na fonte, como das contribuições sociais retidas na fonte e do INSS também. Beleza? Tranquilo? Tamo junto. É isso aí. FD-REINF na prática.